soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Fofinho. Esse é o segundo. Ô, Pancho, a gente tem que fazer umas coisas Esse dessa, é o cara. segundo bem episódio foda. do Humilhação, Empreenda. tô sendo humilhado aqui. Esse é o segundo episódio do Empreenda SCcast. A gente nem introduziu o nosso convidado ainda. Ele já tá falando. A gente tá dando risada assim, galera, porque a gente tá gravando pela segunda vez agora. Mentira, é a oitava vez que A eu tô tentando primeira gravar. deu problema. Mas, enfim, né? Introduzindo nosso convidado hoje, Rafael Silva aqui com a gente, empreendedor desde 2002. Baita. Investe em empresas desde 2011, galera. São aí mais de 10 anos. Atualmente possui participação em mais de 20 negócios, entre eles a Isidoro Automóveis, Stout Soluções, Marvi, entre outras. CEO da Israel Capital, presidente do SC Angels, vice-presidente da Bluesoft. E o que ele acredita, Felipe? O Felipe esqueceu. Ele acredita que as pessoas são a base e por elas que as empresas acontecem. Eu não tô vendo aqui, cara. Constantemente investe em colaboradores promissores, tornando sócios de empresas do grupo. Apaixonado por criatividade, inovação e empreendedorismo, seu propósito é transformar a vida do empreendedor e torná-lo feliz. Isso, é isso, cara. Rafael, Feliz. faz a mesma piada que tu fez antes, que ficou boa Qual aquela. que é a Do piada? empreendedor feliz. É porque esse é um propósito incrível, porque é o trabalho pra sempre, né? Empreendedor feliz é muito difícil. Então é um trabalho pra sempre, cara. Obrigado É um- por ter é um- aceitado o convite, que isso, obrigado cara. por estar aqui com a gente. Feliz demais por ter me convidado e, pô, tamo junto, cara. Tu já apresentou quantos episódios de podcast? 200 Nossa. e alguma coisinha. E entrevistado? Acho que perto de 250, porque no começo eu fazia com 2 entrevistados. Não, que tu foi entrevistado em podcast. Ah, não fiz muitos, não. Eu fiz o Sapiens, fiz o Jogando pra Plateia em Floripa. Cara, uns 4, 5, não fiz muito, não. Legal, então somos aí uns primeiros também. Ah, Vamos aproveitar que tá aqui, ó, patrocinador Master Arte Pro Arte Comunicação Visual, do Vocês nosso não- amigo é Felipe verdade. Rangel. Se vocês precisarem aí de comunicação visual, Nutriblu Gastronomia. Aliás, cara, parabéns, tá? Lugar sensacional, cara. Obrigado. Porra, parabéns, cara. Hoje a gente conta com o apoio ainda da Cascata Carolina e PHNX Consultoria Imobiliária. Parceiros. Cascata Carolina de verão chegando aí, galera. E se você quiser comprar e vender o seu imóvel, me procura aí no @JP Taumaturo que a gente vai fazer negócio com certeza. Rafa, fala, Felipe. Deixa eu perguntar aí, Rafa. Cara, o maior ativo das empresas são as pessoas? É, cara, eu acho que não tem como... Na realidade, não existe nada sem as pessoas, né? A gente... Até tô fazendo um vídeo aí de uma empresa que eu sou apaixonado, chama Zappos, né? Que ela verdadeiramente investiu nas pessoas, tanto pro lado do time quanto pro lado de cliente. Tanto que o time mesmo diz o quanto ele precisa receber, o quanto ele precisa ganhar, né? Eles, obviamente, têm um orçamento, mas o próprio time discute isso. Então, para mim, pessoa é a importância daquilo tudo que a gente faz, né? A gente sempre tá fazendo para alguém, com alguém, então, e pessoas é o que a gente tem de melhor, sabe? Né? Obviamente, é o que a gente também tem de pior, muitas vezes, mas, cara, é o que eu acho que a gente tem de melhor. Rafa, João, deixa eu perguntar. Qual foi o momento que tu aprendeu, assim, a lidar com as pessoas? Em que momento, assim, que tu viu que é necessário? Eu vou ser bem sincero contigo, eu acho que eu ainda não... Eu aprendi que as pessoas eram um foco bem jovem, é um aprendizado bem jovem, cara, tipo, faz uns 4, 5 anos que eu comecei a aprender. Eu tinha muito ainda o olhar muito voltado ao cliente, que o cliente era tudo, que o cliente sempre tinha razão, e sem querer eu já tomava decisões muito baseadas também em proteção do time, mas eu não tinha essa visão, né, de, pô, o time e as pessoas do meu time também são importantes. Mas é bem jovem isso. E principalmente uma coisa que eu errei no começo, eu invisto em negócios, e no começo eu errava que eu queria investir num negócio. Eu não prestava muita atenção nas pessoas. Era um negócio, Era né? um negócio que me chamava atenção. Uhum. E toda vez que isso aconteceu, eu tive problema. Tu consegue trazer isso para um caso concreto, assim? Cara, é que às vezes é complicado ofender, né? Eu tive uma startup que eram 3 sócios, né? E esses 3 caras... É difícil falar mal da pessoa em si, mas eles não estavam preparados para a época. Eu vou dizer o nome. Na época era em Placaí. Era uma startup que eu cuidava de documentação de veículo. E aí eles estavam ainda trabalhando nos seus lugares, um decidiu a vir, eu falei, cara, eu invisto, né, tenho um bom conhecimento nessa área e vou te ajudar a fazer. Esse cara veio por um tempo, daqui a pouco ele não gostou mais daquilo, ele foi embora, aí o que não estava na operação veio para a operação, e aí ele não estava também pronto para aquela operação, e aquilo desandou ao ponto de, no fim, claro, a gente teve muitos problemas com o negócio em si, e no fim fui eu que tive que mandar todo mundo embora, ele não tinha mais a capacidade de entregar essa operação, eu estava mergulhado
sei lá, 50% dentro do negócio, e ele é um cara sensacional. A gente é amigo até hoje, conversei com ele na semana passada, mas naquele momento ele não estava preparado. Isso traz um gancho porque eu queria falar antes ali. Beleza, os negócios são pessoas, a gente tem que valorizar as pessoas, mas as pessoas também geram os problemas, né? Então, Total. até onde o processo é importante para evitar... Eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que cada um é cada um. E isso também é um pouco mais, também um aprendizado mais jovem, assim. Eu achava que eu tinha que investir num negócio, e aquele negócio tinha que ser do meu jeito, ele tinha que crescer, ele tinha que ser o maior do mundo, ele tinha que não ser o quê? Não. Ele tem que ser o que aquele cara e aquele empreendedor querem que seja aquele negócio. Então, eu tive que me educar também de dizer, cara, cada um é cada um. Né? Eu acho que hoje em dia eu só invisto em pessoas que eu admiro, né? Então, no mínimo, eu tenho que conhecer essa pessoa 6 meses. Então, cada um é de uma forma, sabe? Então, é difícil. O maior erro que a gente tem, a situação que tu ia falar de processo, é o que a gente quer encaixar uma pessoa no lugar em que ela não deveria se encaixar. Uhum. Então, Rafa... Tem gente que ama processo repetitivo. Isso, tem gente que adora dar um enter, sabe? E tem gente que se dá 10 enter, a pessoa... Tu, né, João? Tu também deve ser assim, né? Cara, não me coloque pro boteiro. Cara, não vai rolar. E tem gente que odeia, às vezes, a gente tava até conversando antes, mas, cara, às vezes odeia falar com pessoas e tá se treinando para falar com as pessoas. Então, às vezes, o lugar da pessoa é outro, por um momento, óbvio. Isso foi uma coisa que eu percebi também na empresa há pelo menos 8 anos atrás, Rafa, que realmente eu tive que fazer aí um estudo da empresa, das pessoas, e fazer uma dança das cadeiras ali. Aquele é bom ali, aquele é bom aqui. Às vezes tu nem imagina que a pessoa ia ser tão bom naquele lugar, mas tu conhece a pessoa mais a fundo, né? Em alguns estudos comportamentais, e aí a gente consegue fazer um balanço ali que melhorou muito, né? Porque e às vezes falta isso nas empresas, né? Que é legal, né? Uau. Tu entra e, pô... O aspecto emocional, eu acho que o aspecto emocional, ele é... As startups, empresas de tecnologia, tem um pouco dessa questão do aspecto emocional, de se preocupar com área de descompressão, blá, blá, blá. Mas até porque o trabalho é bem maçante, né? Mas o trabalho tradicional nas empresas não tem essa visão emocional, né? De você ter uma conexão emocional com o empregado, de estimular ele, de dar capacitação. Né? Eu acho que tá mudando. Não, tá mudando, tá sim. mudando. Eu ainda vejo muito desse chicote nas costas, por mais que eu acho que tá mudando, mas ainda o resultado, até porque o resultado é necessário, né? Então, e essa troca de ter uma coisa que dá resultado para uma empresa mais fofinha, né? Que é orientada, às vezes, por uma outra forma e não seja resultado, é difícil essa troca para o empreendedor, tá? É bem complicada. Sabe, falando sobre isso, eu refleti sobre o cemitério, né? O cemitério crematório São José da minha família, aqui em Blumenau e tal, para quem não me conhece e tal. E lá a gente tem essa questão da questão emocional com o funcionário, é bem complicado, né? Porque é um negócio que mexe muito com o emocional das pessoas. Né? Meu Deus, cara. E aí rola, a gente tem bastante... Tem aquelas pessoas que são vocacionadas, que estão lá há 10 anos, tá ligado? Que vai passando carimbo a testa do cara morto, carimbo a testa do cara morto. Pelo né? amor de Deus, mas tá tudo certo. Não, é isso. Mas até porque ele não vai reclamar, né? Mas tem pessoas que se sentem assim. Até hoje, tipo assim, ó, uma curiosidade pra quem tá vendo. Pra achar que se adapta, né? Tem um rapaz que cuida lá da cremação e ele faz o processo de cremação dos cadáveres, né, cara? É um processo, é um trabalho, né? E quando é um bebê que ele vai fazer, ele sempre sente. Porque tem toda essa... Eu não pensei nisso, imagina, mas é verdade, né? Cara, isso assim, deixou o clima bem ruim agora. O entrevistado aqui eu vou embora. Calma, porque, o entrevistado aqui é tu, mas é que falando me deu de cremar clique. Bebê, cara. Me deu um clique emocional, pelo amor de Deus, né, gente? Não... Mas é um trabalho. É um trabalho. Mas é uma emoção extrema, né? É uma emoção extrema, e que incrível esse cara é, né? Não, cara, ele é vocacionado. Eu falo, o nome dele até é Anderson. E eu falo que o Anderson nasceu pra isso, sim. Ele tem uma visão, assim, de vocação. Tipo, eu tô aqui pra essa última homenagem dessa pessoa e tal. E aí a gente falando de pessoas, né? Imagina se não tivesse essa pessoa. Quem é que vai fazer isso, né? Quem vai conduzir isso, né? E aí muitas vezes a pessoa, cara, sei lá, eu nunca faria isso. Mas por isso que eu digo, cada um na sua cadeira, né, cara? Ô, Rafa, a gente começou falando de negócio porque, né, pela tua apresentação, tem uma pessoa vinculada a esse mundo do business, empreendedorismo, mais de 20 CNPJs. Mas quem é Rafael Silva, cara? De onde tu surgiu assim? Cara, não faço nem ideia. De onde surgiu? Cara, eu acho que eu sou um cara que até estava discutindo isso com os sócios de manhã, a gente teve uma discussão e a gente vai para São Paulo porque a gente fez se chama M&A quando a gente junta duas empresas. Não vai falar que essas gírias de tecnologia. Não, M&A se chama, né, fusão. É uma fusão entre duas empresas e a gente vai para São Paulo para discutir isso. E hoje de manhã a gente estava discutindo a situação de que
esse sócio falou sobre, eu não nasci em berço de ouro, né? E eu nasci em berço de ouro, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que, quando a gente fala berço de ouro, tem que ter um pouco de cuidado, né? Meu pai nunca foi rico, mas meu pai foi um cara que sempre me deu condição para tudo, né? E isso foi muito bom durante a minha infância. Estudei no Santo Antônio, cara, estudar no Santo Antônio, tipo, Sim. eram pouquíssimas pessoas que poderiam isso. E meu pai sempre batalhou muito para ele sempre dar absolutamente tudo. E por isso foi muito bom por um período, mas o período que hoje foi o meu primeiro sócio, que é o meu pai, que a Isidoro Automóveis teve uma dificuldade, foi terrível, porque eu não era preparado para aquilo, entendeu? Então, eu sempre fui protegido por todos os lados, e, só tenho que agradecer, né, o meu pai e a minha mãe. Mas naquele momento em que eu precisava ter sido um homenzinho, eu não estava preparado para ser um homenzinho. E aí foi essa situação que foi uma mudança na minha vida, onde verdadeiramente eu empreendi por acidente, né? Meu pai entrou em depressão e eu precisava empreender, mas eu fui um menino que nasci em berço de ouro, sabe? Tipo, e aí a vida teve que me bater depois, fez eu apanhar para me transformar um pouco mais e começar a acordar que eu não ia ter proteção para sempre, né? Falando em a vida bater rapidamente, porque ainda da tua infância teve uma pessoa, um passarinho me contou que tu Nossa. sofreu bullying na escola. Cara, eu sofri muito bullying na escola, até por isso a gente tava conversando que eu não conversava com ninguém. Eu não sei se exatamente era isso, mas eu não falava com ninguém. Então eu tinha no Santo Antônio tinha um beco, até porque quando eu falo em berço de ouro, eu era um dos mais pobres do Santo Antônio. Aquele Então, beco ali do lado do ginásio? o não? beco do lado do ginásio. Então eu ficava lá dentro. Eu passei meus anos lá dentro, no beco do ginásio. Eu fui bastante ali também, E cara. Deixava a bicicleta ali. E a minha irmã era... E o louco, assim, o extremo, a minha irmã era fodona, assim. Pode falar fodona? Pode. A minha irmã era top. E ela não Fodona. me cumprimentava na escola. A minha irmã não me cumprimentava Passava na escola. reto. Passava reto. Tu chegou a reprovar, inclusive. Aí eu reprovei. 2 vezes. Aí meu pai falou aquilo que todo preguiçoso quer ouvir. Então deixa esse negócio e vamos trabalhar. Beleza, trabalhar era ficar sentado no lugar sem fazer nada. Chegou a se formar, né? Se formar De quê? no Se ensino formar no médio. quê? Ensino médio. Em crematório, talvez, não. No ensino médio, tu não Ensino chegou? médio, terminei. Ensino médio. Fiz aquele, como é que é? Até me senti enganado. Porque Supletivo. uma vez eu descobri que em 6 meses tu terminava 2 anos. Eu falei, filha da puta, cara, porque ninguém me falou isso quando eu tinha 14, cara. Eu ia direto nesse negócio. E aí, cara, fui lá, fiz esse negócio, terminei, cara. Aí no fim faltava 2 provas, que é filosofia, que nem tinha na minha época, né, cara? Filosofia. Na minha época não existia filosofia. O que tu quer, aconteceu? Felipe? Não, aconteceu? tem um pessoal aí Ah, que quer entrar e fazer pergunta. Vai lá dar uma olhadinha lá. Pariu, fudeu. tem gente lá fora? Tem. E aí terminei Mais um o auditório segundo aí. grau. Terminei o segundo grau. Hoje eu tenho o segundo grau. Vou fazer uma pausa rapidinho que a gente não falou. Tá. Pessoal, para você que está nos assistindo aí através do YouTube ou ouvindo através do streaming, Aproveitando. aqui no nosso estúdio, né, Felipe, tem convidados, pessoas que estão aqui com a gente. Dá pra mostrar, galera? Não tem como virar a câmera, mas hoje a gente está ainda no segundo episódio, mas a intenção, a gente até estava discutindo com o Rafa e tal, é a gente oportunizar vocês que estão aí a estarem aqui com a gente também. Então clica aí no sininho, segue no Instagram, manda um direct para nós que a gente vai explicar como funciona. Quem sabe no futuro você está aqui Tem com a gente TikTok também. já? TikTok. Dancinha. Dancinha do TikTok e tal. Mas, Rafa, então respondendo, tu começou a empreender por uma dor, uma necessidade ali com teu pai. Na verdade, o negócio estava indo, né, mal. Eu tinha um valor na conta, eu tinha comprado um carro, esse carro tinha capotado com esse Que é carro. a loja de carros da Isidoro Automóveis. Isso. Aí eu fiquei sócio do meu pai. E aí meu pai estava em depressão, e aí teve um senso de proteção. Aí se inverteu um pouco essa moeda, né? Teve um senso de proteção, e aí eu comecei a trabalhar dentro da Isidoro e tentar ajustar. Mas, cara, eu realmente era muito ruim naquilo que eu fazia. Mas tu resgatou a Isidoro. Aí depois sim, depois começamos a andar, fomos andando, e aí depois o primeiro a nos socorrer foi o Banco BV Financeira, nos fez um empréstimo na época, e aí nos ajudou bastante, meu cara, 150 mil reais, eu nunca mais vou esquecer desse dinheiro, assim, realmente foi uma transformação na Tipo, nossa isso há vida. muito tempo atrás, era muita Há muito grana. tempo atrás, muito tempo atrás. E aí aquilo ali começou a virar, e aí a gente comprava para vender, né? Um círculo virtuoso terrível, que é comprar hoje para pagar amanhã para vender à tarde. Foi um inferno. E aí comecei a pegar cheque especial, que era uma forma de se capitalizar. Odeio o Bradesco. Bradesco, se estiver me ouvindo, cara, eu odeio. O Bradesco, se quiser patrocinar a gente, não tem problema. Não, eu não quero teu patrocínio, eu não quero. Não, eu tô brincando. Não, eu tô brincando, cara. O Bradesco foi
primordial. Se não fosse o Bradesco, eu não estaria aqui agora. Mas tu odeia eles igual. Eu odeio porque, não o Bradesco em si, mas eu sofri uma humilhação muito grande dentro do Bradesco, da Itupava Norte. Eles davam o recurso, eles cobravam juros altíssimos e eles enfiavam um monte de produto. Né? Então era seguro, era um monte de produto. Capitalização. Um monte, eles enfiavam aquilo. E eu, cara, aquilo não fazia mais sentido. Eu falei, cara, eu tô pagando, sei lá, 6 mil reais, né? Um monte de produto. Aí eu fui conversar com os caras. Falei, ó, infelizmente, eu vou ter que cancelar os produtos. Eu vou pagar os juros, cara. Não tem problema nenhum pagar os juros, mas esses produtos eu vou ter que cancelar. Ele falou, então tá, tu vai cancelar? Eu falei, bem, bem zeno. Olha o corte ali. Um menininho assim. E aí eu sentei lá. Ele disse, então senta aí que a gente precisa resolver as coisas aqui, depois a gente vai. Aí ele chamou cada gerente de produto, depois das 4, quando esvaziou a agência, fechou a agência. E, cara, eu achei que eu tava na chibata, cara. Esses caras me humilharam, cara. Me humilharam. Eu chorei, cara. Eu chorei dentro do Banco Bradesco, porque tu vai se ferrar. Tu vai se ferrar. O dinheiro que tem na tua conta vai desaparecer. Eu vou acabar com a tua vida e não sei o quê. E assim, tu pensa do meu lado da moeda, que tipo, cara, ia acabar mesmo, sabe? Tipo, ia destruir o negócio. E aí eu consegui reverter, faltavam 2 meses para o contrato que eu tinha que renovar o contrato do cheque especial. E aí eu consegui arrumar o dinheiro, consegui quitar o Bradesco e graças a Deus. E ainda mandei uma carta para o Bradesco, dizendo que eu ia morrer, mas eu ia ver o Bradesco fechar. E aí eles mandaram eu ia falar o nome dele, eles mandaram o gerente embora. João o nome dele. João o nome dele. Nomezinho fiquei muito, cara, tipo, sei lá, eu de certa forma entendo, né, eu só não entendo como foi feito. Sabe? Eu acho que... Tudo é uma questão de forma, né? Então, tipo assim, existem maneiras de você conquistar o que você quer, mas a forma... Cara, eu tive uma aula com um professor sobre isso, mas é outra história. Mas a forma como foi feito foi errado. Eu acho que eles tinham milhares de outras formas. Na verdade, a forma como eu aprendi que a forma é importante foi justamente através de uma forma bem ruim que o professor me deu nos dedos. Eu me perdi na metade dessa forma aí. Ô, Rafa, e hoje Isidoro é um sucesso, né? A gente tá pertinho aqui. Sim. E eu queria te perguntar, tem uma novidade diferente. Por um momento eu vi a loja da Isidoro sem carros na frente, cara. E o que foi essa situação aí? Eu vi que era algo diferente e eu queria te perguntar aí por quê. Eu sempre quis sair de lá, essa é a verdade, né? E aí eu tentei, de algumas formas, ter uns gestores lá e os caras davam conta e foi andando. Aí uma época foi o meu irmão, outra época foi um gerente também, que hoje é meu sócio em Jaraguá. Fernando, não? Não, o Edson. O Edson. Tenho sócios em Jaraguá, que é um ex-funcionário, um em Itajaí, que é um ex-funcionário, e um em Navegantes, que é um ex-funcionário também. Eu não tenho negócio sem sócio. E aí, em 2018, tinha essa situação do digital e eu não ia, sabe? Eu não queria pegar isso. Eu só falava, a gente tem que ir pro digital, a gente tem que ir pro digital. E eu, sabe quando tu não quer fazer aquilo? Sim. E até mesmo porque eu nem não conhecia tão bem assim o digital. É meio que uma cultura, os carros na frente. Os carros na frente, E aí eu falei, não, cara, a partir de agora, era agosto de 2018, eu falei, eu vou encabeçar essa nhoca aí, e eu não sei como, mas eu vou começar a encabeçar. E eu fiz uma meta que eu tinha que passar aquele ano sem nenhum carro na frente. Então, não queria ter carro na frente porque o digital ia me trazer os negócios. Em setembro, eu tirei os carros já. Então, comecei a fazer 2 lives por dia. Aí fazia live, cara, não vão assistir no Facebook, pelo amor de um Deus paródio. Fazia saindo do porta-mala, sair dentro do coisa. Cara, tipo, eu acho que isso também, assim... super live. Aquilo que tu falou quando a gente tava mostrando aqui. Cara, se tu precisar, tu tem que tirar a camiseta e ir lá ajudar aquele cara que faltou. Eu acho que esse é um espírito muito legal do empreendedor, assim. E, pô, passar aquela humilhação. Tipo, 2018 já tava tudo bem pra caralho, sabe? Eu já era um investidor, eu já me achava todinho, entendeu? Então, aquele momento, ter que voltar a fazer toda essa pirueta, ninguém acreditava. Todo mundo dentro da empresa meio que virou as costas. Eu só tive uma pessoa que veio pro meu lado e que apoiou, que é o Júnior, cara, Lourenço. Abração pra ti, cara. O Júnior do marketing ali. Do marketing, Hoje ele tá com o pessoal do Diarinho e, porra, esse guri é sensacional. Diarinho o Diarinho Blumenau, quando vocês... O Diarinho Blumenau, não? É o Diarinho de Blumenau. É o Diarinho de Blumenau, né? O alemão lá. É o Zig. Zig. Gente boa pra caralho também. Quando ele entrou no rolê com vocês ali, foi bem a época que eu tava ali também e tal. Legal. Hoje que a gente fez aquela live do bem na pandemia, vocês patrocinaram. Quando
Então, só para resumir, era isso, cara. Os carros de fora era para mim o impacto de que eu estava fazendo o trabalho certo no E digital. hoje o digital representa quanto do negócio? Cara, 60%. Olha Já só, chegou. Mano, lembra que foi 2018? O que aconteceu em 2020? Pandemia. A gente era a única E loja tu que tava vendia carro. pronto. já tava preparado, né? Inclusive, tem uma história na pandemia que tu tinha comprado um estoque absurdo, né? Tinha comprado estoque absurdo, cara. Eu lembro dessa história, Diogo. Absurdo. Absurdo. E aí o que aconteceu? Olha só que louco esse negócio de E fazer aí a tu live. desesperado, Eu estoque absurdo, eu tava viajando, cara. sem capital. Eu tava viajando. Ah, tu ficou preso nos Estados Unidos, Fiquei né? preso nos Estados Unidos. Aí eu tava preso, entre aspas, né? Os caras não queriam me cobrar 60 mil reais uma passagem de volta. Daí eu falei, não, vou morar aqui, né? Tô preso. Tô preso. E eu tava em 3, né? Então faz a conta. Então, Meu Deus. e aí eu fiquei lá, e aí, cara, entrei em desespero. Aí esse hoje, meu diretor, foi o cara que fez essa, tipo, cara, fica aí. É o Fernando, não? Fernando, aguenta, fica aí que eu vou fazer funcionar. E ele fez funcionar. E aí as lives eram dentro do apartamento. Meus funcionários faziam uma live vendendo o carro dentro do apartamento da casa dele. Entendeu? Então, o digital tem essa força, né? O digital tem essa força. Ô, Rafa, essa tua energia é café, cara? Cara, é café. Hoje eu tomei pouco verdade. café, mas é café. Foi bom que tu falou do café. Eu tomo café pra caramba, cara. A Maria falou assim, ele anda com uma térmicazinha de Eu ando café com uma o dia térmica. inteiro. Eu ando com uma térmica. E por quê, cara? Pra dar energia mesmo, é isso? Não só por isso, é É um que... vício, na real. Não é, eu não vou dizer que é um... É um Não, vício porque vício- dá dor de cabeça quando eu não tomo. Mas É um vício. porque... Puta, eu vou falar uma coisa feia pra caralho pra dizer. Porra, tem café ruim pra caralho por aí, tá? Então, cara... Ah, tô ligado. Cara, e aí Lá no eu gosto de escritório tomar a um gente café tá estudando, gostoso, né? A gente sabe? tá Tipo, fazendo uns blends diferentes, tem que provar o nosso café. Aí tem uns cafés que parecem uma tinta. Então, puta que o pariu, Pô, assim. e cara. esse lance do café te dá uma energia. E essa energia te Ponto. faz empreender melhor. E pra empreender, em algum momento, tu sentiu que tu tinha que se expor. Total. Em algum momento, tu sentiu que tu tinha... Porque hoje tu tá aí com milhares de seguidores, tu tá envolvido em vários projetos, exposição e tal. Quando é que tu sentiu? Por que tu sentiu essa necessidade de ir pra comunicação? Assim? Foi um amigo meu chamado Eduardo Mandel, que a gente conversava muito, conversa até hoje. E aí esse cara disse, conhece um cara chamado Gary Vee? Eu falei, nunca. Daí eu falei, não, esse cara, ele parece ser tu, sabe? Só que ele fala na internet. Daí eu falei, fala na internet, cara, foi o maior erro dele ter me apresentado o Gary Vee. E aí eu vi, cara, esse cara faz o que eu faço, de certa forma, vezes um bilhão. Né? Só que ele fala... modéstias às favas, velho. Vai, até o Gary Vee de Blumenau, pronto, fechou. É o Gary Vee do Badenford, então vamos melhorar. E aí, esse cara, ele meio que fala pra gente se expor, porque o que paralisa a gente, na realidade, é a vergonha das pessoas ao nosso redor. Não é verdadeiramente o medo do incompreensível. É a vergonha do teu irmão que vai tirar sarro da tua cara, da tua mãe que vai dizer o que tu tá fazendo, do teu tio que vai estar lá, do idiotinha bobão 89 que vai falar uma merda pra ti. Alguém vai chegar e vai dizer, ai, blogueirinho, não sei o que. E foi a primeira coisa que aconteceu quando eu entrei nesse mundo, foi, e aí, cara, vai virar blogueirinho? Nós fizemos uma live na pandemia, tu lembra? Fiz 85 A gente lives fez na uma live pandemia, na pandemia, cara. É. Tem que ver essa live, cara. Deve ter ficado uma bosta. Não, cara. Não por causa de ti, é melhor, de mim, cara. é melhor feito do que perfeito, cara. Isso também me conta, ponto cara. final. Melhor feito Mas do tá, que e aí tá, o E aí cara eu te me falou do joguei. Gary Vee. Aí eu comecei a assistir o Gary Vee, aí eu falei, cara, puta, é real, né? E o que isso gerou na tua vida de mudança? Mudou tudo, né? A Atar foi uma startup que eu investi em Timbó. Uhum. A história da Atar é muito massa porque eu queria investir nesses caras, eu conheci eles através de uma outra startup que eu investi, que deu merda. Aí eu fui lá, conversei com esses caras me receberam na hora, sentaram. Sabe aqueles caras do caramba, assim? Aí eles me ensinaram tudo que eu tinha que aprender. Mas mesmo assim deu errado aquela startup que eu tava lá. E aí eu falei, cara, eu preciso investir nesses caras. Esses caras são geniais. Aí eu comecei a acompanhar eles. Chamei o cara para um almoço. Lá na Tapioca ainda. Não sei se a Tapioca existe ainda, mas a Tapioca é um almoço. Timbó não existe mais. Timbó acho Não. que fechou, né? É. Não sei. Resumindo, o cara... Aqui em Blumenau o almoço é bom. Fui lá, paguei o almoço pro Mike, que tá no Catar agora. Mike, meu ex-sócio. Aí eu falei, pô, Mike, eu gosto pra caramba de vocês, ver o que vocês estão fazendo. Tô no microfone? Não tô, né? Cuidado. E aí eu queria muito investir. Aí ele me olhou, sabe aquela cara, tipo, quem tu é? Sabe, tipo... Ah, tu não conhecia ele direito ainda? Eu conheci ele um pouco, mas ele ele só tinha ouvido falar de mim naquela conversa que eu tive com aquela startup. Então ele disse, cara, não, falou isso pra mim, né? Ele falou, legal, vou conversar com o Orlando e eu vou te dar uma posição. E nunca mais me respondeu. E aí eu vim dirigindo um dia, eu pensei, por que esse cara nunca me respondeu?
Porque ele não sabia o que eu fazia, não sabia quem eu era, não sabia de nada, entendeu? Eu, no lugar dele, também não ia me responder. Então ali meio que caiu a ficha e disse, cara, se eu não falar o que eu faço, vai parecer golpe? É um golpe. Esse guri vem em 1,15 m de altura, vem aqui, diz que vem com um gol quadrado e vem aqui dizer que quer investir na minha empresa, entendeu? Então, aí foi essa... Cara, não, preciso movimentar isso. Eu comecei a falar. Resumidamente, 2 anos depois, eles me chamam para investir. E aí a gente começou a negociar. E aí eu falei, cara, eu até tinha vindo dos Estados Unidos, eu falei, cara, tem um negócio lá rolando que se a gente fizer Qatar, a gente vira o game. E foi isso. 1 ano e meio depois a gente vendeu para Porto Seguro. Eles estão milionários no Qatar. Fez um exit gigante. E eu fiz um exit gigante. Cara, acho que é bom até a gente explicar, porque tem pessoas que nos acompanham, Claro. a gente quer de todos os públicos, né? O que é uma startup? O que é startup hoje em dia já é quase lugar, assim, Cara, termo comum, mas é... falar um pouquinho desse mundo da tecnologia, assim. Cara, eu acho que a grande diferença de uma empresa de tecnologia para uma Art Pro, para uma Isidoro Automóveis é a velocidade com que tu consegue escalar aquele produto que é uma tecnologia, né? Então, essa para mim é a grande diferença um pouco mais. Então, poxa, para a gente botar 200 Art Pro no Brasil, porra, cara, é um trabalhão, né? Então, implantar o processo ainda, imagina. Não, mas imagina, é um trabalhão. Não, trabalhão. Mas se tu tiver um software que resolve o problema de empresas como a Art Pro, tu consegue vender para 200, né? Então, essa talvez é a grande... Eu tava vendo, acho que foi o Warren Buffett que eu vi uma entrevista, ele falou assim, que a empresa de tecnologia, ela tem um ativo que é altamente escalável sem necessidade de estoque, né? Isso. Tu não tem necessidade de estoque. E aí ela tem ela é inversamente proporcional. Não é inversamente proporcional, mas a diferença é muito grande entre crescer venda e crescer equipe. Então cresce sempre 10 vezes a venda e 2 vezes a equipe. Claro, depende muito da startup, né? A Marvi que eu investi, ela cresce... que é a Marvi? A Marvi, ela é... algo financeiro, né? Para a Art Pro um pouco mais difícil, porque ela não trabalha com produto, mas ela é o back de qualquer empresa de serviço. Então, eu tenho uma empresa de live, né? Como é que é o nome da empresa? De live? 99 filmes. A 99 filmes, cara, ela não tem um produto, mas ela tem um serviço. Então, ele odeia fazer o financeiro, planilha, contabilidade e tudo. Ele contrata a Marvi sobe lá, automatiza toda a parte financeira, emissão de nota, emissão de tudo, boleto, tudo. Dados e tal. Tudo, o contato direto com contabilidade, ele tem uma carteira dizendo como é que tá a empresa dele ao vivo. Oh, que massa. Cara, isso... Tanto é que a empresa já vale 40 milhões. Entendeu? E a gente tava falando nisso, né? Porque tem muita gente que o operacional, né? Sabe fazer muito bem, pô, precisa de uma Cara, ideia dessa daí pra assim, fazer rodar. A gente tem essa vibe de que várias... E aí, deixa eu só falar. Claro, cara, é claro. muito porque o valor ficou alto aqui. Cara, não vale tem hora pra acabar, Rafa. Vale Fala 40 o que quiser, milhões. tá de boa. Por que vale 40 milhões? Porque hoje ela já quase fatura 400 pau por mês. Entendeu? Então, não é valer de uma valuation de alguém que avaliou, que não sei o que. 400 não, cara. mil quanto ela mês. gira. Ela Não, vale porque eles faturam 400 mil mês. 400 pau por mês. Entendeu? Então, cara, eles são geniais. Eu ia pegar um pouco nesse gancho de que a tecnologia ela tá eliminando alguns postos-trabalho e vários postos-trabalho. Ainda bem, né? E vários postos-trabalho vão dando surgir. enter, né? Exato. Essa otimização de processos talvez o maior nicho da tecnologia? Eu vou falar pra ti uma coisa que eu falo, tenho convicção. A gente ainda tá pra fazer, cara. Aqui dentro da Art Pro tem um monte de problema que dá pra resolver para vários problemas de várias outras empresas. Então, assim, tem muita... Óbvio que essa, em teoria, é a mais tangível, né, cara? Tem um monte de processo que tu não precisaria ser mais um processo por uma pessoa. Tu automatiza. Mas tem muita coisa que tu consegue construir. Ainda mais no nosso país, né? Nosso país tem 200 milhões de pessoas. São quantas milhões de empresas que tem por aí que tu pode vender algum tipo de serviço em tecnologia. Tem robô que lê e-mail, né? Tem um monte de robozinho que lá, pô, o cara Tem robô que responde processo jurídico? Tem robô que responde processo jurídico. Então, e muita gente nem sabe disso. Tem robô que atende o WhatsApp de imobiliária? Né? Tem verdade. Queria falar uma coisa? Ô, Rafa, como é que tu chega nessas startups que te brilham os olhos, assim? Como é que tu chega nesses Tipo caras assim, brilhantes? eu quero investir, licença, tá ligado? Não, nesses caras brilhantes, né? Como é que a gente chega nesses caras brilhantes pra investir neles? Hoje eu recebo bastante pessoas, né, que até tava no dia do jogo, tem 2 reuniões no dia do jogo, no jogo lá em Jaraguá, e eu recebo muita gente hoje, mas
é conexão. Assim, Então, na sabe? verdade, vem. Vem. Hoje vem mais, né? Mas não necessariamente chama atenção ou não está no momento certo. Isso acontece bastante. E então é muito conexão. Cara, olha só esses caras aqui, né? Dá uma olhadinha nesses caras aqui. Então vem alguém que conecta alguém. Hoje, como eu tenho uma conexão meio que quase que nacional com pessoas que investem também, a gente meio que troca essas figurinhas. Com a SC Angels isso potencializou, né? Eu queria puxar o da SC Angels, mas antes disso eu queria pegar um gancho antes ali. A gente falou da tua exposição, tu falou um pouco dessa coisa. Por que eu quero puxar esse assunto? Porque tem muita gente aí, a gente tem uma visão assim, até pelo meu trabalho com o cemitério, né? Tem muita gente com talento, com sonho, com capacidade, até o Anderson, que não é o Anderson do crematório, é o Anderson que é o social media do cemitério, que tá aqui, que é sócio É um do gato, Empreenda. tá? Pô, sigam ele no Instagram. É um gatinho, tá? O Anderson, Ele que saiu na G Magazine? Ele que saiu. Tá de sacanagem. Pô, tô puxando um arroba teu, caralho. Arroba A galera Anderson vai lá pra ver o KRDZO. KRDZO. É. A gente estamos preparando aí alguma coisa relacionada a isso, né? Que as pessoas morrem com seus sonhos, né? As pessoas morrem com seus talentos. E as pessoas precisam aprender a se expor, né? Precisam quebrar essa barreira do De medo. alguma forma precisa. né? E tu teve um episódio de cancelamento. Tive um episódio de cancelamento. Como cara. é que foi isso? Cara, O que foi, primeiro? Eu sei o que é, mas para as pessoas saberem. Deixa eu explicar. Que se passou um pouquinho, né, Rafa? A minha maior guerra comigo mesmo e até hoje é que conteúdo que eu vou postar. Pra mim, foi a guerra no começo e eu disse, melhor fazer alguma coisa que não fazer nada. E até hoje é a mesma coisa. Então, o que eu vou postar? Sobre o que eu vou postar? Porque o meu dia... Cara, é a minha guerra também. É o meu dia. Eu tenho, cara, tipo, né? Cada um tem o seu dia do seu jeito. Mas, cara, o meu dia é um dia, às vezes, que é um caos. O banheiro é um momento que dá pra verdade. pensar. Verdade, faz sentido. E aí, o que acontece? Eu tava nos Estados Unidos e, verdadeiramente... Toda vez que eu vou para Las Vegas, em Nevada, nenhum mendigo pode pedir dinheiro. Ele pode escrever, mas ele não pode abordar. Então, a maioria dos mendigos em Las Vegas, eles escrevem umas coisas super engraçadas. Tipo, eu preciso de grana porque eu preciso comprar comida orgânica para o meu cachorro. Minha mulher e meus filhos foram raptados, eu preciso de grana para aprender jiu-jitsu, para pegar os terror... Tipo umas coisinhas assim. Eles viram até uns memes, a galera tira foto, até se procurar no Google vai estar. E eu sempre tive a curiosidade, cara, quanto é que esses caras ganham, né, aqui em Las Vegas? Porque, porra, vai milhões e milhões de pessoas. O gênio disse, eu vou fazer isso aí para ver. E eu fiz. Aí... Fazer não é o problema, né? Eu postei isso. Aí eu peguei um pedaço de papel, né, um papelão. Foi pro meio. Quando tu lembra, tu fica com um pouco de vergonha, né? Fala a verdade, Fernando. Total, cara, total. O ter feito não é uma vergonha, não, ter postado. Quando eu vi, eu achei. Posso falar, né? Achei do caralho. Tá? O ter feito não porque é porque eu ia que fazer. Eu teria feito, tá ligado? Porque eu tinha muito interesse em descobrir. Testar, né, cara? Descobrir quanto é que esses caras ganham numa hora numa sinaleira. E realmente eu queria muito saber isso. O maior erro, que pra mim não foi um erro no fim, tipo assim, cara, foca-se o que pensarem. Porque na vida a gente tem que lembrar... Quanto é que tu ganhou? $11. Em uma hora? Aí a minha ideia era o quê? Era pegar, ficar ali, eu ia dobrar e eu ia dar pra alguém. Né? Aí eu peguei $22 e entreguei pra um cara que tava pedindo numa sinaleira antes. Então, pode falar. Fala alto. Tá, no celular. Tá. E aí foi isso, cara. Não, e aí esse conteúdo alguém pegou esse conteúdo e começou a jogar nos como é que é? Nos grupos de anti-coaching. E, cara, isso viralizou. E aí a galera foi lá sentar o dedo falando mal pra caralho, não sei o quê. Cara, eu passei, acho que foram 4 horas respondendo um por um. Um por um. Eu pensei, cara, eu fiz, acredito no que eu fiz e vou responder cada um desses caras. Resumindo, eu fiz uns 100 novos seguidores que os caras começaram a trocar ideia comigo. Os caras que vieram para falar mal de mim, porque a pessoa vem falar mal. Só que é alguém escondido em algum lugar e que às vezes não tá bem, ou que tá só seguindo um fluxo que tá todo mundo indo falar mal. Mas no dia que tu chama a pessoa pelo nome, pô, João, peço perdão, cara, errei, né? Eu acredito no que eu fiz e, cara, baseado no que tu tá olhando, eu errei, então me perdoa por ter... E aí eu fui muito sensível, até porque em 2003 eu tinha lido um livro de como se comportar com um hater, né? Porra, em 2003 nem existia hater, eu acho, né? Mas eu tinha lido um livro e, cara, se comporta conversando com a pessoa. E aí no fim foi mais ou menos essa
o grande episódio de como aconteceu. Mas tem, assim, uma grande lição? Tipo, valeu a pena Pra mim, valeu. a experiência? Pra mim, valeu principalmente passar pela experiência do hater digital. É isso Porque que eu quero nos perguntar, do negócios a cancelamento. gente tem isso. E aí, quando acontece isso nos negócios, eu trato da mesma forma. Agora eu tenho um aprendizado. Oi, André. Pô, André, né? Tu foi mal atendido aqui na Isidoro? Cara, André, me perdoa. Eu vou ali conversar com o pessoal e já vou te dar um feedback aqui. E é assim que a gente tem que lidar, né? O hater, ele é incrível pra gente. Ele é um cara que te ajuda a meter um pezinho no chão, entendeu? Então, porque né, às vezes tu vai ter um erro que tu vai cometer, ou vai ter um erro que tu vai cometer. E se alguém falar, tu tá sabendo o erro. Pior é o cara que não fala. É. Eu sou um cara que não falo. Vou embora e fico puto e não falo nada pra ninguém. Eu tô errado. Eu deveria... Pô, cara, tá errado aqui, sabe? Me perdoa. Até isso é uma forma de tu, por exemplo, né, da empresa aqui, cara, várias vezes eu chamo e, cara, tá errado nisso aqui. Se tu não fala, vai mandar o cara embora, não sabe nem porquê, né? Ponto final. Então é Ponto final. ótimo pra gente aprender, né? Então, E deixa eu te fazer uma pergunta, Rafa. Empreender, tem um CNPJ? não, pá, meio é foda falar assim. Eu não acho. Assim, eu acho que. E muito pelo contrário, cara. Eu hoje falo muito pras pessoas que é uma sensação, sabe? Tipo, se quem vem aqui pra Arte Pro entra aqui e pensa que isso também é meu, né? Essa empresa aqui também é minha. E se eu fizer essa empresa crescer, eu também cresço, porque é o comum, né? Tipo, cara, uma das coisas que tu sabe quando tu tens alguém da tua equipe é que tu precisa crescer, porque essa galera quer crescer. Os ruins vão ficar, os bons vão embora. Então tu precisa crescer. Então se eu tenho isso pra mim, e eu entendo que se eu apagar a luz do banheiro, é muito simples, mas se eu apagar a luz do banheiro depois de usar, e entender que aquela energia vai melhorar a empresa, pra mim isso é protagonismo, e protagonismo pra mim é empreender, cara. Eu sei que algumas pessoas vão achar errado, empreender é o CNPJ, e eu confesso, e assim, e o pior, se tu quiser um CNPJ, esse é o comportamento que tu tem que ter quando tu não tem um CNPJ. Porque daí o caminho é fácil, entendeu? Tu já entende esse game. Quando tu quer o CNPJ para ter mais liberdade, para não escutar cliente do desaforo do cliente, para fazer os teus horários, sabe? Tipo, eu acho que é o caminho errado, entendeu? Então, eu acho que o caminho certo é tu ser protagonista no teu negócio e a partir dali poder caminhar para o CNPJ. Eu tenho uma sócia minha, Dani, né, num despachante, cara. Eu odiava ela. Sabe, odiar a pessoa com todas as forças, porque onde ela trabalhava, ela tratava aquele lugar como a empresa dela. E ela me cobrava, assim, em caps look, quando eu precisava entregar algum documento pra ela. Pô, cobrar em caps look é sacanagem, Eu cara. odiava, em caps look. Não, cobrar em caps look é sacanagem, cara. Tudo em caps look. Eu odiava ela. Eu falei, cara... Falta de cortesia, a pessoa berrando contigo, né, cara? Um dia, essa mulher vai ser minha sócia. Porque se ela trabalha assim lá, sendo uma pessoa física dentro da jurídica, imagina a empresa dela. Cara, Tu respeitava, então? Respeitava, Total. Então funciona. A brincadeira do odiar era no sentido de dizer, cara, respeitava, ela tava certa, eu tava atrasado. Fazia com raiva, mas fazia. Eu tava atrasado, era eu que tava, era o incompetente ali. A pergunta do Felipe linka com uma questão... Sempre tem. Joga pra cá que a produção ajuda. O Homem Sombra 2. A pergunta do Felipe linka com uma situação que é a seguinte... Obrigado. Na apresentação que eu fiz ali, ele fala de que alguns empregados se tornaram sócios teus, né? E a gente tem a figura do intraempreendedor, que é aquele cara que se destaca, que nem tu tava falando aqui dentro. Eu vou falar do último, posso? Fica à vontade. Eu queria justamente que tu trouxesse um caso concreto do que tu viveu ali. Bruno, um cara trabalhou comigo 9 anos. Ele entrou numa fase na Isidoro que eu só contratava vendedor pela lavação. O cara tinha que entrar como lavador e ele subia essa escada. Foi uma ideia doida que no fim deu errado para alguns, deu certo para outros. E aí ele entrou lá nessa área. E aí quando a gente abriu o Navegantes, logo depois ele foi para Navegantes ser quase um gestor do meu sócio lá. E aí esse meu sócio, nos últimos tempos, tem conversado comigo e dito, o Bruno é um destaque, o Bruno quer fazer o negócio dele, quer empreender. Bruno é foda. E eu olhava pro Bruno e eu não via isso. Eu dizia, cara, esse guri não vai dar nem pro sal da sopa. Ele é muito calmo, ele não vai funcionar. Eu falo isso aqui porque eu falo isso pro Bruno. Eu falei, ô James é meu sócio de Navegantes. Falei, James, eu acho que tu errou o dedo, cara. Não, ele vai, não sei o quê. Eu falei, se tu acredita, James, eu vou acreditar em ti. Mas eu vou ferrar esse moleque. Eu vou botar uns 3 muros aqui que esse guri não vai passar. O filho da puta
atravessou o muro como se fosse um... Não, bonito, aí tu não tipo, fala fuder e fala filha da puta, não, porra. desculpa, perdão. YouTube. Perdão, YouTube. Põe lá no outro, lá no... Como é que é? No... Toca o pau. Tá. Twitch. E aí esse cara começou. Aí eu botei, ó, cara, eu só boto dinheiro se tu conseguir um time. Na outra semana ele disse, ó, Rafael, tô com o time aqui, tu quer terminar a entrevista? Cara, que ódio que dava. Eu só boto isso se tu conseguir isso. Aí ele, falei, cara, não, é impossível. Resumo da ópera, cara. É Teu verdade. sócio. Ele é meu sócio hoje em dia. Botei 1,5 milhão no negócio. Qual é a E- loja De Itajaí. Gente. E ele é impressionante. Ele é Salve de palma pro Bruno, todo salva de mundo junto palmas aí. pro Bruno, cara. Aí. Todos os outros são também pra caralho. Claro, você não mas investe mas em a gente história, ruim, mas né? o que eu quero dizer é que, no caso dele, o olhar não foi meu. O olhar foi de um sócio que eu confio. Tu tá né? abrindo mais uma loja em Blumenau? Tô abrindo no centro. Eu vi lá uns negocinhos, Sim. lá na... Não sou eu que tô abrindo, que tá abrindo é meu diretor, é ele que agora toma essas decisões. Que massa. Porque daí é uma filial de Blumenau. Cara, tu me deu um start aqui, tipo, esse nível de delegação, tu delegou, teu diretor abriu uma loja, tipo... Total. Aconteceu de vir a qual o teu oportunidade nível pra mim. gerencial hoje na Isidoro? Tu olha balancete mensal e deu? Só o balancete, todo dia 12. E, cara, nada. Como é que Agora tava, que a gente como é vai que tava fazer... o balancete hoje? Terrível. Hoje é dia 12? Você tá assistindo aí a partir do dia 13, mas hoje é dia 12. Terrível. Pior mês do ano, novembro. É? Teve novembro, não? Eu vou riscar novembro. E, cara, ele mais um cara que foi isso, né? Na realidade, ele trabalhava dentro de uma contabilidade terceira. E eu briguei, eu tenho três marcas na minha O vida. Fernando eu conheço da época da É. FURB. Sim, Eu tenho 3 marcas de humilhar pessoas. Eu humilhei pessoas. Três vezes Pesado. por algum motivo que eu não sei te dizer qual foi, né? Geralmente era problema de conta financeira, alguma coisa assim. Eu tenho 3 vezes que eu humilhei pessoas. Eu acho que 3. Se eu te humilhei, fala aqui embaixo. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Hashtag odeio Rafa Silva. E o Fernando foi um desses caras. Eu tava com... Cara, eu precisava botar dinheiro na conta. E o Fernando era terceirizado dentro da Isidoro. E aí eu falei, cara, eu preciso que reenvie a nota. Tava com um problema no sistema, eu preciso que tu volte lá na concessionária, reenvie a nota, porque eu preciso dessa nota para poder receber o recurso. Daí ele olhou pra minha cara e disse assim, isso não é um trabalho meu. E eu tava naquele dia, depois repensando e refletindo, naquele dia eu tava, tipo, 182 dias sem parar de trabalhar de segunda a segunda. Porque na Isidoro Blumenau a gente não fecha. E eu tava de segunda a segunda, abrindo de manhã, botando o carro pra fora e botando pra dentro. E ele falou isso pra mim, cara, caiu o disjuntor. Eu só apaga, eu só lembro dele chorando. Eu ia falar, só acorda quando o cara tá chorando, né? Manda um beijo pro Fernando, vai. manda um E aí, beijo. beleza. Aí veio o chefe dele falar comigo. Aí eu chamei todo mundo na sala, eu pedi perdão pra ele. Falei, cara, o que eu fiz pra ti, tipo, eu não me recordo ter feito isso com outra pessoa. E aí conversamos, papapá, foi. E ele, graças a Deus, não pediu a conta, né? Porque ele tinha pedido a conta de onde é que ele trabalhava. E ele é terceirizado, né? E ele ficou. E aquilo, pra ele, agora eu sei disso, foi um transformador. Né? Ali, aquele negócio de isso não é problema meu, ele meio que mudou dentro, foi não foi só esse, mas foi uma das coisas que mudou o modelo dele, mental, e aí ele foi se conduzindo, foi até ele brigar com o chefe dele. Né? E aí ele brigou com o chefe dele, entrou lá na empresa, olhou pra mim e disse, eu quero ser teu sócio. Eu falei, bora? E aí apertei a mão sem saber nem o que nem o que não era. Dali pra frente a gente montou uma contabilidade, a gente ficou sócio, ele cresceu rapidamente, só que ele olhava pra Isidoro e dizia, meu, com carinho, sabe? Pode falar. Não, pode falar. E aí eu olhava pra Isidoro com carinho, e eu nessa luta pra encontrar uma pessoa pra dirigir a empresa. O meu irmão foi um cara sensacional, o Edson foi um cara sensacional, mas ainda faltava alguma coisa, um pouquinho, faltava a cópia do meu pai, assim, de certa forma. Meu pai meu pai tem 80 anos, é o meu super-herói, sabe? Ele é um cara de segunda a segunda. Teu pai é Ele muito tem legal. Eu Ele mostro tem ele 80 anos. do lado dele ali no... Ele Sim. come todo dia no... Todo Dona dia. Ana. É, Dona Dona Ana. Abraço Ele pra é- Beta ali. Ele é bizarro, Beta. assim. E aí eu precisava de um cara mais parecido, assim, com o meu pai com relação a algumas coisas, assim, de enfrentar. E aí o Fernando disse, eu topo. Se tu me der, né, de carta branca e fizer umas mudanças que eu acho que teria que fazer antes de eu assumir, eu topo. E foi isso, cara, foi isso. Mas esse Ele fez a Isidoro ser 3 vezes melhor do que eu. esse nível... Porra, 3 vezes que melhor que massa, eu. cara. Que massa Ele esse fez a depoimento. Isidoro ser Porque 3 vezes delegar melhor é foda.
Delegar é foda. Delegar é uma Acho que é a situação- pior trava de É porque tu tem que sair se você desculpa, cara, mas gente que é empreendedor, a gente tem que sair da frente. O que que não... Tem gente que é muito melhor Mas que não a gente. tem gente pode que não faltar? consegue, Rafa. O que que não pode faltar, cara, no empreendedor? Assim, Humildade. Eu acho que isso é um passo. Até Fernando tá me ouvindo, às vezes ele dá uma pressionada nas pessoas, eu fico meio putinho. aham. Que ele, não que ele deixa de ser humilde, mas às vezes ele cobra meio, Sim, tá. meio amassando. Assim. Meio Rafael do Ah, passado. meio Rafael do passado. E aí, mas eu acho que a humildade, cara, pra mim é o papel primordial, porque mais uma vez voltando àquilo, à tua fala, ali, pô, se o cara faltou, às vezes até eu vou lá e vou fazer, e isso é uma necessidade de todo empreendedor. Dane-se o que tu acumulou, dane-se o que tu tem, é importante tu entender. E assim, cara, isso eu aprendi com meu pai, da menina todos os caras do correio eram amigos do meu pai. Todos. Os caras vinham só entregar uma carta, meu pai levava isso tudo pra dentro, dava café, dava água, dava isso, dava aquilo. Porra, cara, sabe? Tipo, é impossível. Acho que então a humildade pra mim, cara, óbvio. A gente tem outras palavras que pro empreendedor, não só pro empreendedor, para as pessoas, que é a resiliência, que é aguentar tranco, aguentar porrada. A gente sabe que um dia a gente tem uma notícia incrível e no outro dia, parece que pau. alguém cortou, né, os teu coisa. Então, tipo, Aquela tal da montanha-russa, né? cara, e assim, não é Up and down. mentira, é verdade, cara, é real a tal da montanha-russa. É. Então, pra mim, a humildade é o principal. um emocional muito Dali pra equilibrado. Né? cima, cara, tu consegue construir. Meu Deus, não vem merda aí. Teve quem se assustou, não? Então, como esse aqui não é só um programa de entrevistas, também é um programa de entretenimento, Até eu E vai assustei. ter uma competição de comer sorvete? não, eu quero chamar o Anderson aqui. Assim, ó, o pessoal que tá Não nos falei que era um filé? Não falei que era um filé. Ih, cara. o pessoal que tá nos assistindo, a gente preparou aí um desafio que eu vou deixar o Anderson explicar. Assim, não sei se vai ser legal. Se não for, a gente corta. Então acho que a gente não vai cortar. Então você vai continuar assistindo. Se for ou não for, tu vai É. ter que assistir. Mas no final, um de nós Ei. três vai se ferrar. Então vocês fiquem ligados. Então, tá. Vai lá, Anderson. E aí, galera, tudo bem? Eu desisto fácil, tá? Então, Cara, satisfação de ter aqui. Obrigado, cara, Uma grande obrigado. alegria. Obrigado pelo Eu convite. queria deixar um registro, João e Felipe. Cara, que energia boa. Massa. O Empreenda-se ser uma família, cara. Tá se tornando uma família. As pessoas... Pena que as pessoas não podem ver a galera aqui atrás. É, né? tem uma galerinha legal. Pra aqui. quem tá assistindo a gente, tem uma Deixar galera uma aqui quarta de atrás. can solta aqui, tá ligado? E aí, galera? E é uma energia muito boa, cara. Eu queria fazer um depoimento e te agradecer, cara. Oh, que isso? O João e o Felipe me desafiaram a estar aqui, Massa. a me expor. Eu Massa. tenho, eles sabem, né, que eu tenho Parabéns, essa cara. dificuldade. Hum. E, cara, tem sido um desafio maravilhoso para mim, assim. Eu tenho realmente aprendido muito com vocês. Massa. E é só gratidão, tá? O Que massa. sentimento é de gratidão mesmo. Estamos transformando aí o garoto. Ele tava Fico falando, feliz, ele cara, tava né? falando Tava lá em contigo, cima. né? É, ele tava falando. Sabe que esses registros são massa que eu fico pensando, tipo, daqui 10 anos esse vídeo, tá ligado? Tipo, vai estar ali, Isso tá que as ligado? pessoas não percebem do digital. É, A gente constrói uma biblioteca É. e olha que louco, né? Eu falava isso mais antes, não falo pouco hoje em dia. Falei, imagina, o meu tataraneto vai saber o que eu fiz. isso, cara. Sabe, Isso tipo, não tem... O meu tataraneto vai... Cara, olha só Eu teu só rezo- tataravô aqui, ó. Eu só rezo pros servidores na Sibéria Tinha cor- permanecerem tinha cor- lá. Não vai. Tinha cor na barba ainda, né? É, tinha cara, isso é. E imagina, cara, eu acho isso. Pô, se não faz por um jeito, faz por. Eu acho. Cara, tu sabe que no cemitério a gente tem um QR Code nas lápides que a gente autoriza É as... patrocinador o Não, cemitério? Se não, ainda for, a não. gente Vai ser, corta vai ser. essa Não, parte. se tu quiser deixar um vídeo em vida Tá. pra pessoa que for te visitar no cemitério abrir no QR Code e ver tu falando, Massa, pode deixar. Legal, hein? massa. Fica... Boa ideia. Mas Anderson, manda aí. Assim, ó, Galera, E tu já desistiu do café lá? não, ainda não. Mas assim, ó, Vai João, rolar. Pessoal, volta aqui embaixo, por favor, cara. Se vale a pena ter um café dentro do Um cemitério café ou não. turístico panorâmico. Vai rolar. Café turístico Vai rolar. panorâmico dentro do cemitério. O Do dia, lado do crematório. o dia que tiver bombando lá, só ficar de cara. Mas deixa eu falar um negócio, né? Aproveite enquanto a pessoa tá viva, né? Não vai lá olhar É, o vídeo quando tá claro. morta. uau, É. é isso. Esses é dias eu isso. escutei que 98% do tempo que a gente passa com os nossos pais acaba aos 18 anos. É. Pô. É loucura isso, né, verdade. cara? Agradecer rapidamente nossos patrocinadores, patrocinador Master Art Pro, Nutriblu Gastronomia Empresarial e os apoios da Cascata Carolina e PHNX Consultoria Imobiliária, Isso aí. nossos parceiros. Anderson, manda bala. Vamos lá, ver se vamos- esse quadro vai dar certo. Vamos. Cada participação do Anderson vai ser uma incógnita nesse programa. Vai. Galera, é o Coringa. seguinte, é um desafio. A parada é o seguinte, eu vou ler alguns trocadilhos. Mas piadas ruins mesmo, Meu piada ruim. E aquele que ri primeiro vai ter que contar um mico que passou
enquanto empreendedor. Mais mico tem que contar? Não, mas tem que ser aquele mico pesado, assim. Aquela coisa Meu, que... eu tenho um que é muito triste. Tomara que o Rafa ria primeiro. Tá, a gente vai ter que ficar sério, é isso? Não pode rir mesmo. Fiquem sérios. Quem rir Pô, primeiro... vocês ajudam a gente aí, né? Não vão ficar rindo, né? Não, a galera que tá aqui assistindo pode rir, tá? Pode ficar à vontade. A gente tem que provocar o riso. A gente pode coçar o nariz? Claro, pode segurar, né? Não pode, né? A gargalhada que vinha... Que Ah, eu pode tô preparado. Vai ser a... Ó, Eu sou uma pedra. Não pode mostrar os dentes, né? Vai lá, Anderson. Galera, Não, peraí. Eu acho que a gente vai rir no primeiro, tá? Na moral. Eu acho que ele já recebeu essas informações antes, tá? Ele recebeu as piadinhas antes, filho da puta. Então tá, vamos lá, vou acreditar. Minha mãe é uma Vou acreditar na seriedade desse programa. respirem fundo. Não, teve uma que ele leu. Uma que ele leu. Aí, Não ó, sei se é a começou, primeira. começou, Essa já. É a começou, primeira. Tá. Respirem, vamos lá. Qual cachorro gosta de mergulhar? O Pitbull. Pode segurar, só não pode, né? A gargalhada que vinha é quem vai perder. Não, já me deu vontade de rir na hora do cachorro já. Qual cachorro já me deu vontade de rir? Vamos lá. Qual é a cantora que dá ordens para todo mundo? A Mandona. Vou abandonar esse jogo. Já temos quem vai contar a história. Meu Deus, cara. Eu não consegui Tem que contar uma foda. Eu juro por Deus, eu nem pensei no mico, cara. Só ri, cara. Eu não sei se eu ia rir, cara. Não, Tava aguentando as palmas. depois vocês dois vão disputar. Pô, deixa. Faz os dois aí, eu vou pensar no mico, aí eu conto depois, pode ser, não? Vamos. Tinha que ser só tu, né, cara? A brincadeira é nós três. Não, agora vocês dois não podem rir. Eu sou o Não, então vamos fazer primeiro. assim. Conta um mico, cada um conta um mico. Cada um conta um mico. É. Ah, porque Pronto. senão ferrou, cara. Mas eu quero ver quem de vocês dois fica mais Não, tempo eu sem e ele, rir. eu e ele são pedra. Não, A você gente está vai vindo sair bem. nada. Continua ali, Anderson. Continua, vai lá, Vai. vai lá. Fica sério aí, vocês Vamos dois. lá. O que o médico disse para o homem que entrou gemendo de dor no hospital? Seja paciente. Faz sentido, faz sentido. Bom médico. Bom Vai, médico. vai mais rápido, Anderson. Tem as manhãs. Porque o cavalo estava no orelhão. Porque ele foi passar um trote. Felipe segurou. Muito bom. Porra, que piadão. Nunca pensou em gravar um stand-up, não? Aqui é pedra, tá? Qual o contrário de papelada? Pá vestida. Bom, isso é muito bom. Quinta série, né? Quinta série? É, quinta série. Pegasse isso no blog da quinta série? Cara, eu não sei porque eu não consegui segurar, velho. É muito difícil, cara. É muito difícil. Qual é a tecla favorita do astronauta? Espaço. Espaço. Porra. Tá, agora virou um jogo. Ah. Agora eu vou ganhar 1-0. O que a impressora disse para a outra? Imprime impressão. Tem impressão errada de você. Você está quebrado ou é impressão minha? Boa, boa. Os caras não vão Não, rir. Vai, é. Pedro, não, ali, ó, ele tá forte, eu vou forte aqui. Cara, eu pensei no Não, mico já pra que ele contar. perdeu, Eu ele preciso- vai ter que contar Eu vou uma. ter que contar. Não, mas ele me fez rir. Não, os É dois. justo. Os dois têm que contar uma merda grande. Cara, assim, ó, tem vários, assim, pensar no maior mico não tem como, mas teve um mico que eu paguei que foi muito foda, porque envolve um atendimento num funeral, né? Então, Puta que pariu, É, cara. é. Meu, essa deve ser foda. a gente... Não, assim... Dá pra falar o nome da família? Não, não. A gente... Tem duas histórias que eu vou contar. A primeira foi durante o atendimento, aí levei a família, tal, escolheram e tal, e aí quando a gente tá descendo no carro, assim, Quando fala escolheram o quê? o jazigo lá. Ah, e tal. tá. E, só que eles não O eram... último endereço. Não era... Eu acho que ele era cunhado e, tipo, não era filho, nada assim, era alguém aleatório. Aí eu perguntei pra mulher de quantos meses ela tava e ela não tava Meu, grávida. cara. E aí, cara, tu Isso é de se imagina isso. enterrar, cara. Tu imagina isso durante um velório. Não. E foi uma circunstância, foi uma coisa assim, foi um negócio que eu me lembro até hoje, assim, foi bem... Tu chegou a amarrar a corda pra se enforcar? Eu Não. pensei em fazer. Aí teve um outro dia que foi o seguinte, a gente foi fazer uma exumação. E a exumação é tirar os ossos, né?
E eu fazia mesmo, tipo, muitas exumações eu fiz mesmo, assim, de pegar os ossos e tal, né? E aí a gente tirava o caixão, tal, que era num lóculo, né, que esses que a galera chama de gaveta, que não é gaveta, e a gente botou no corredor, tal. Eu comecei de baixo para cima, pelos pés, meia e tal, e o outro funcionário veio da cabeça para baixo. Isso tinha quanto tempo? Era só osso mesmo? Depois de 3 anos, tal, Tá. bem tranquilo. Aí e a família foi acompanhar. Tranquilo, Não, é melhor, pra mim, eu fiz do meu avô, do meu Achei até primo. um cartão no bolso do cara. Não. E aí, eu sei que assim, pelo amor de Deus, profundo respeito Claro. pelo momento ali, né? Mas na hora foi um pouco engraçado. Que a gente foi fazer uma. Não era comum as famílias acompanhar. Naquele caso, a família foi acompanhar. Acontece de famílias acompanhar. E naquela época a gente ainda não tinha, assim. Hoje em dia, vigilância sanitária, tudo a gente tem que fazer numa sala tal. Na época, eles acompanhavam ali no corredor mesmo. Né? E, cara, eu fui tirar o fêmur do cidadão. Era um rapaz, assim, cara. Não era um mais velho. E, tipo, o fêmur é grande, tá ligado? Tipo, sei lá, o fêmur. É pra ser o maior osso do o fêmur corpo. da pessoa, tá ligado? E, cara, não, ele tinha o maior fêmur que eu já vi na minha Caralho. vida. Era um negócio desse tamanho, assim. E eu comecei a puxar. E não acabava mais, assim, tá ligado? Eu fui puxando, e tive que Começou a puxar rir. para trás. Não, eu fiz aquela cara, tipo, com profundo respeito, mas, tipo, caralho, que porra é essa? Tipo, que negócio grande. E a mãe do rapaz que tava assistindo riu, cara. Caralho. E ela falou, não, ele era grande mesmo. Cara, não tive como segurar, velho. Eu fui obrigado a rir, cara. E aí, no fim, Meu Deus. Era uma cara, que situação- mórbido. era uma situação constrangedora. Sim, sim. Né? Tá A gente pesado, tem, hein? Tá cara, pesado. nosso trabalho no cemitério, profundo respeito e tal. Mas, Até por ser envolve- quem vocês são é, já, né, cara? Então, isso. isso tem certeza que já tá provado. mas assim, houve uma descontração tão grande que aquela mãe marcou isso. E, tipo, meio que tornou leve o momento. Entendi. Apesar de ter sido um momento triste pra ela, claro, ver o filho, toda aquela Sim. circunstância, eu percebi que, sabe quando tu sente que o clima descomprimiu? Tipo, Entendi. tipo, Saiu o deu uma peso. relaxada, saiu o peso. Então foi interessante, assim, porque a gente se pergunta muito isso no cemitério, sabe? Até onde, né? Por exemplo, a gente sepultou o meu sogro, Paulinho Quevedo, tinha, por acaso foi no dia de finados, e tinha os mariachis lá tocando violão, e a gente fez o enterro com música, e foi toda uma circunstância que quem teve presente ficou assim, tipo, meu, que rolê aleatório, assim, Sim. e foi uma coisa, no fim, marcou bem, Alguns assim. países, né, existe No uma México, comemoração, né? No México é super comum. Mas, cara, esse foi um mico, assim, foram o os teu? dois que eu me lembrei. Teu Cara, eu pior. não tenho, na verdade. Assim, Ah, porque não. eu empreendo há pouco tempo, então Não, não mico, deu tempo ainda. mico ruim. Da Não precisa ser vida, de da empresa, vida. da Não. vida. É impossível. Não lembro, cara, não lembro. Ah, Travei. Ah. Filipão, Mas eu manda. quero fazer uma pergunta para sair, né? Para dar continuidade aí ao podcast, pro Rafa. Anderson, eu gostei da participação, foi legal, tá? Vocês, Beijo, Adrianão. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. vocês estavam conversando, eu queria jogar aí na mesa essa pergunta. Tu falou ali da questão, tu começou a trabalhar com teu pai na Isidoro e tudo mais. Quando que virou essa chave de tu realmente empreender e se tornar um investidor? Em outros negócios, né? Em 2010 eu estava em busca de software, né, para Isidoro, e eu encontrei 4 caras, né? César Arruda, César Ivan e o... Ai, cara, tu vai me perdoar, mas eu não vou lembrar o nome do quarto. E um tava saindo. Na realidade, eu contratei o software, adorei os caras, os 10 anos mais novo que eu, eles sabiam mais do meu negócio do que eu sabia. E, porra, eles eram um moleque, cara. Eu odiava, tô brincando, mas eu, tipo assim, cara, sabe como é que alguém sabe mais do meu negócio do que eu sabia? Óbvio, ele vendia software, ele tinha que saber muito do meu negócio. E aí eu adorei o software dos caras e eu comecei a conviver com os caras. E aí, Fernando, o nome dele. Aí o Fernando tava saindo, o Fernando que era da área comercial, tinha 15% da empresa, e ele falou, né, tiveram uma discussão, não tava mais rolando com esse cara. Esse cara disse, não, eu tô saindo. Quando eu descobri que ele tava saindo, eu falei, cara, eu quero ser sócio de vocês. Eu não tinha grana na hora, mas eu disse, cara, me faz em 10, 12 vezes que eu vou ser sócio. Aí na época eles ainda se fizeram de, tem mais gente querendo comprar, mas não tinha porra nenhuma, cara. Não tinha nada, cara. Só tinha um idiota aqui. E aí entrei. Aí eu entrei, fiquei 1 ano e meio com eles, quase. Mas por que esse insight, justamente nesse momento de tu olhar e sentir esse interesse? Tu, na Isidoro, isso brotou em ti ou tu fazia algum curso, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu sempre fiz muito treinamento. Eu não me formei, né? Mas eu fiz muito. Eu acho que tu também, né? Cara, eu treinei muito. Eu me formei, Eu mas acho que foi eu- nas coxas também. eu acho Meio que eu- supletivo de Cara, faculdade, eu assim. fiz muito. Li pra caramba, então eu já tinha uma ideia de como tudo funcionava, mas esse tipo de operação de ser sócio de uma empresa eu nunca imaginava
o que era, entendeu? Foi ali que aconteceu, por mais porque eu queria estar próximo desse... É quase eu queria ter Sabe quando tu não sabe jogar bem bola, mas tu é dono da bola, entendeu? Eu queria ser o dono da bola para esses caras me convidar pro jogo toda vez. Então foi um pouco disso, sabe? Não foi verdade. Eu não sabia o que eu tava fazendo, cara, de verdade. Até achei que eu ia perder dinheiro, né? Comecei a olhar e disse, cara, não é tão bom assim, né? O negócio era difícil de fazer, a gente fazia tecnologia para poder sobreviver. Então, quando eu olhei para dentro, vi, cara, não é esse coisa. Mas ali foi meu grande acerto sem querer. E eu acertei nas pessoas. Uau. Os caras eram virados num alho. Então, eu acertei nas pessoas. Então, 4 anos e meio depois, eu vendi essa parte da empresa por 5 vezes mais do que eu comprei. Aí eu falei, cara, isso Esse foi o Virou. primeiro mês? Virou Esse uma foi o chave, primeiro. né? A gente E tava aí conversando lá em cima, virou a chave. Eu falei, cara, isso eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque eu tô ganhando dinheiro, que é uma coisa incrível, só que eu tô aprendendo. E quando agora que eu entendo um pouquinho mais do que eu tava fazendo e que eu faço, eu tô fazendo contigo, mas eu tô junto sofrendo, e sofro mesmo, cara. Eu investi agora uma startup de Jaraguá, até o meu investimento foi para uma desassociação, né, o distrato dos sócios. Eu estou profundamente atrelado nesse negócio, só que eu estou fora ao mesmo tempo. Então eu consigo verdadeiramente sofrer e aprender. Porque quando a gente está muito dentro, a gente sofre, a gente não, né, pelo menos naquele momento a gente não está aprendendo. Então eu já fiz 2 agora, em menos de 1 mês e meio, 2 soluções societárias, em que eu estou sofrendo junto, sabe, de conversar com o ex-sócio, não sei o que lá. Mas, cara, o aprendizado dali é desumano. Eu posso ler sobre solução societária, tipo, por 30 anos. Sim. Nada vai me dar olhando no ex-sócio, dizer, cara, vamos ajustar aqui, vamos alinhar aqui, vamos contratar isso aqui. Então, para mim, cara, é bizarro. Assim. O que eu faço hoje, se eu puder dizer para qualquer pessoa no planeta, se conecte, né? Converse com muita gente, que a gente tá conversando lá em cima. Mas 2, se tu puder estar junto na jornada de empresas menores do que a sua, putz, cara, isso é amadurecedor. Não sei se eu consegui te responder, mas Não, foi assim que virou. Certeiro. Foi estar com aqueles moleques lá e eles saberem demais. E eu não tinha 1/10 do conhecimento que eles tinham, cara. E eu queria estar junto com eles. Então Rafa, hoje eu quero estar junto com todo Eu mundo. me identifico muito contigo nisso, cara. Massa. Eu sou um cara que... Eu gosto de entrar dentro dos negócios e observar, sabe? Tem esse feeling de querer ajudar, né? Me fala um pouco sobre os CNPJs aí que existem no teu negócio. Cara, eu tenho que dar uma olhada em coisa, mas tem de empresas de tecnologia. Hoje tem Marvi, tem Moldme, que é de Jaraguá também, tem a Hybrid. A Hybrid eu acabei de investir, né? Seria até legal eles conhecerem. É uma plataforma que a gente vai agora para internacionalização. Tem a Touch, eu tenho outras que são de hardware. São uma que tem um negócio, tipo ai, cara, como é que eu posso explicar? É um modelo de negócios que tu consegue plantar dentro do teu apartamento e através do teu celular tu resolve a parte de alimentação das plantas. Tem uma empresa que eu investi, que o fundador hoje mora na Alemanha, que ele pega todo o teu aparato logístico interno. Então, a Transpotec, ela... Transpotec? A Transpotec, né? Que é do Ricardo Olímpica, né? É. Ele chega lá naquelas máquinas todas e transforma em robô em 1 semana. Então, todas essas empresas logísticas, ele vende um box preto, coloca nas Mas máquinas, a tudo vira Transpotec autônomo. tá fazendo isso? Não. Não faz. Essa startup que eu investi. Ele faz esses lifts, esses negócios virar autônomo. Tipo Tesla dentro da logística. Tem... Tipo aquela automação que o Luciano tem lá na... Tipo, só que No daí CD, é o trenzinho, mas tipo aquela automação. Só que com equipamentos antigos. Então ele transforma o equipamento. Ele não faz o equipamento, ele transforma. E de negócio tradicional? Cara, tem as Isidoros hoje em dia, tem a Progrid aqui do lado, também que eu sou sócio, tem um despachante aqui, tem um despachante em Navegantes. Negócio tradicional. O que mais que eu tenho? Cara, tem tudo a ver com o negócio da Isidoro, né? Total, Despachante, porque carro aí aqui, é complementar, né, do complementar. outro. E eu invisto muito em imóvel, né? Eu invisto desde sempre, assim, desde 2007 que eu invisto em imóvel. Aqui, litoral. Hoje muito em Pomerode.
Pomerode. Eu já faz uns 5 anos que eu vejo o Pomerode que vai ser o próximo, dadas as proporções. Já tá caro os terrenos ali? A próxima Gramado, eu invisto bastante em Pomerode. A gente tem uma pergunta da galera que tá assistindo aí, que não querem vir fazer no microfone. É tua? A Laís tá perguntando. Quer perguntar no microfone? Vai. Vem Vai. cá, pronto. Senta aqui do lado. Aliás, primeira mulher que aparece na câmera do Empreender Cast. Tá Isso é bem inaugurando. importante, cara. A gente tem um defeito, o homem tem um defeito, a gente só reconhece homem. Não reconhecer de... A gente puxa muito pra nós mesmos. Sim, E mulher, cara, tem uma sabedoria que a gente vai viver 20 anos e não vai conseguir é entender. verdade. Oi, Rafa. Tudo certo? Boa noite. Rafa, assim, ó, a minha dúvida é, você tem as mesmas 24 horas que nós, Uhum. né? E como é que tu lida, como é que é a tua questão da tua logística com tanta empresa? Eu te digo porque eu tenho um CNPJ Uhum. e falta horas no meu dia, né? Então, a gente tenta, mas tá toda a vida correndo atrás da máquina, né? Não pode. Como é que tu faz essa logística toda, tanta empresa, reunião, analisar balancete, como é que é esse negócio? Ele investiu numa startup de clones, aí ele tem vários clones. Passa pra gente. Por eu não ser uma obrigação nos negócios, eu consigo flutuar bem. Então, como é que o cara virou meu sócio hoje? Hoje ele recebe eu sento com ele e digo assim, ó, a partir de agora, toda vez que tu precisar falar comigo, tu precisa falar comigo, tem que me chamar para conversar comigo. Então eu inverto a situação. Então, dependendo eu não vivo em função dos negócios. Os negócios me chamam quando precisam me chamar. Geralmente é merda, né? Então, eu sou chamado para ir para uma empresa, geralmente é porque tem um problema. Então, eu vivo a minha semana em função dos negócios. Não vou dizer que todos são um problema. Agora a gente vai para São Paulo porque a gente vai falar sobre 2023. Então, eu vivo em função... como é que eu posso falar isso assim? Eu inverto. Eu sou teu sócio, tu diz para mim quando tu precisa. E geralmente, por um acaso, não acredito muito em acaso, é raro acontecer de eu ter 2 grandes problemas numa semana. Então, eu vou convivendo com os negócios de forma subjetiva, não ativa. Eu só convivo de forma ativa quando eu vejo que precisa de uma mudança muito forte. Né? Tá acontecendo com um negócio agora. Cara, precisa de uma mudança muito... Tipo assim, eu tento mostrar para o empreendedor... Mais uma vez, eu tento mostrar para o empreendedor. Que massa, cara. Eu nunca... Eu vou falar uma coisa agora que eu não deveria. Eu fui roubado... Corte. Eu fui roubado durante... cara, um bom tempo por um cara. Esse cara virou meu sócio. Eu amava ele. Ele era... Esse cara era alucinante, assim. Uma vez eu fui roubado de um carro, eu encontrei esse carro em Cascavel. O cara queria metade do preço dele pra me devolver. Eu falei, porra, tu vai, cara, pra mim. Ele embarcou num guincho com metade do dinheiro pro nada, assim, pra descobrir se não era mais um golpe que eu ia levar. Foi lá, fechou o negócio, trouxe o cara. O cara era do caralho. Eu fiquei sócio dele, 2 anos e meio ele me roubou. 2 anos e meio ele me roubou. 2 anos e meio depois de me roubar, eu sentei com ele e falei, cara, né, tá aqui, tipo, não vamos, né, tu fez conta falsa, tu fez isso, tu fez aquilo, não tem nem muito o que falar, né, deu, né, dele, não tem como dar, eu preciso de dinheiro. Daí eu falei, quanto? Tanto. Eu falei, cara, eu dou metade disso, funciona pra ti? Funciona, beleza. 3 meses depois entrou na trabalhista, R$250.000. Sentei com ele de novo, falei, cara, eu vou chegar em algum lugar com isso, tá? Cara, tipo, sério mesmo? Sério isso? Tipo, tu era o gerente do negócio, tu era sócio gerente do negócio, tu tá botando uma trabalhista dizendo não sei o que lá? Eu falei, daí ele falou, cara, eu tô precisando de dinheiro, não sei o que. Eu falei, quanto? Não sei o que. Eu falei, tanto, funciona? Funciona. Paguei o cara. E aí um sócio meu me chamou e disse, eu quero contratar ele pra trabalhar comigo. Uhum. Aí eu falei pra ele, cara, tu pode contratar, mas tu sabe o que aconteceu comigo? Uhum. Então eu acho que Repetiu ele. vai acontecer contigo, Uhum. mas tu pode contratar. E era para uma cargo de gestão ainda da empresa. Então, eu não falo não para os meus sócios. Entendi. Eu digo assim, cara, Tu tá ciente. é isso, entendeu? Eu estou aqui dizendo para ti que eu passei por isso. Tu sabes ali, tu acompanhou uma boa parte. Mas eu nunca digo o que eles devem fazer. Eu já tentei fazer isso, eu já errei fazendo isso. E eu acho isso a pior coisa da história. Ele tem que entender o caminho dele. Eu sou um sócio, eu posso ajudar de alguma forma, mas quem comanda o negócio é ele. E aí dá esse espaço pra mim. Ele entendeu? tinha Então, talento, Rafa? o cara tem um talento. Ó. O cara tem um E talento. o que eu vejo disso? A gente tem que aprender a delegar, Uhum. saber escolher as pessoas, né? Pra gente poder ter um tempo mais livre, né? Mas eu acho que o mais difícil né?
é poder... Mas estabelecer processos também, né? Sim. Com as pessoas. Estabelecer processo, ter pessoas... Desde onde até onde, essa é a tua Isso, tarefa, né? isso. Do que é bom. O mais difícil é isso, cara, É. né? Porque, querendo ou não querendo, as pessoas passam o dia, né? E elas não cumprem, às vezes, um processo que deveria estar definido, e no fim ela ainda acha que ela, pô, não tem uma hora para fazer. Mas se tu definir, eu adoro fazer isso quando a pessoa vem falar comigo, eu quero um aumento, tô trabalhando demais. Eu falo, senta aqui, vamos ajustar esse teu dia. E aí eu começo a anotar minuto a minuto o que a pessoa faz e sobra 4 horas, entendeu? Daí eu falei, cara, sério, olha só. Então a gente é assim. Cara, a gente passa, a gente vê um TikTok, 2 horas vendo TikTok e o tempo passa. É O complicado. foco Mas tá muito... para responder muito é isso. Tem a ver com o telefone sempre é do lado de lá para cá, raramente do lado de cá para lá. Então funciona. Até hoje tá funcionando. Então vamos aprender. Show de então, bola. É. Mas delega. melhorar o nosso Eu sei que é difícil para ti, mas É delega. difícil. E se tem uma coisa para ti que te tira do lugar é ter um sócio. Não sei se tu tem sócio. Eu tenho sócio minha família, né? A nossa história acaba sendo bem parecida. Pode enquanto é tempo. Ah, gente. Laís, obrigado, né? Obrigada, Aê, gente. Obrigado, valeu, cara. bacana. Obrigado. Isso é tudo no improviso, pessoal. Não tinha nada programado. Marinho, pergunta quer fazer? William, Posso quer fazer falar a pergunta? sobre essa situação da sociedade na família? Pode? Essa daqui. Se possível, não faça. Se possível, não faça. Com amigos. Não faça. Se possível, não faça. Tipo assim, eu acho Todo incrível. mundo que tu não pode demitir, não contrata. Isso, ótimo. Dá para fazer, funciona, mas a gente, o ser humano, nós seres humanos, a gente tem a dificuldade de separar as coisas. E a gente às vezes consegue aprender a separar. Mas será que o teu irmão vai separar? Sabe que eu será que o queria- teu pai vai? Será que a tua Eu mãe? queria fazer alguns episódios aqui, que ainda vou fazer isso, cara. O Felipe, né, a gente queria trazer pai e filho, que Ah, trabalhem junto, pra uhum. trocar ideia. Porque eu tive isso também. Então, Sim. meu pai, Sim, né, meu primeiro, onde eu comecei a trabalhar, é do meu pai. Então, e hoje eu olho pra trás e sim, enxergo um monte de coisa que tu tá falando. Na Uhum. época a gente não entendia direito, vai evoluindo, né? Já conversamos sobre isso, né? É. Mas tu imagina Não que tem massa se como. a gente A gente- conseguisse... Eu A fico gente, pensando quando assim... tem 20 anos, a gente acha que a gente É. sabe tudo, cara. A gente acha que a gente sabe tudo. Se tem Sim. uma idade ruim pra nós, É 20 é anos. os 20 anos. É. Cara, eu tinha certeza que eu podia escrever um livro. Eu era um merda empilhado. tentei E eu achava que eu podia escrever um livro, entendeu? Então, Mas o que eu queria dizer assim, tu imagina que massa, porque assim, se eu fico pensando, se eu tivesse tido acesso a um conteúdo de pai e filho que trabalham junto faz conversando, sentido, faz sentido. né, seria legal, né? Cara, e é importante, geralmente é um conteúdo que não é acessado porque é uma coisa difícil de falar. Sim. Uhum. William, Desculpa. pergunta lá. Se Pô. apresenta rapidamente também, William. Eu sou o William, eu estou iniciando em construção civil e Legal. a minha pergunta vai para... Precisamos conversar. Tá, eu estou um pouco nervoso, né? Mas Não, vamos tem lá. estresse. Tranquilo. Eu também tô contigo do lado, então. Se eu tivesse um conselho para dar para quem está iniciando agora a empreender, qual seria o conselho? Quem está iniciando, quem vai iniciar? Porra, tu me fudeu, Um, né? Um único conselho. Conselho mais... Cara, uma grande dificuldade. Puta, é foda essa. É foda. Mas começar sem recurso, cara, é dolorido, sabe? Tipo, sem ter uma graninha assim, sabe? Tipo, começar um negócio em que sem nada, zero dá, eu acho que funciona. Mas se eu puder dar um conselho, é começar com um pouquinho de recurso, sabe? Tipo, uma graninha. Eu sei que tem outros milhões de dicas que dá pra te fazer, mas essa talvez. Uma sociedade, buscar um financiamento. Buscar Eu acho que um pouco de grana para te poder focar no negócio, cuidar do negócio, porque quando Fazer a o gente que não tem precisa ser grana, feito, né? a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, a gente pega cliente que a gente não deveria pegar, a gente Desespero. vive, a gente vive um desespero, assim, sabe? Então fazer, eu acho que essa pra mim, assim, hoje eu vejo, vou fazer aquele negócio, cara, tem recurso, se aquilo acontecer, vai funcionar, então pra mim, eu acho que é muito importante. Eu acho que cada um vai estar numa fase, mas pra mim essa é muito importante, porque o seu condolorido dá pra fazer sem nada, eu acho, né? Tipo, a gente escuta muito isso, dá pra fazer. Mas um cara, conselho, coragem. né? Um dos Mas- conselhos, Cara da né? coragem. Se eu puder dar um conselho, se puder fazer com um pouquinho de recurso, é muito importante. Muita coisa, acho que tu desdobra dali tendo um pouco de dinheiro, né? Pra buscar uma forma de tu ter uma segurança antes de começar a se jogar. Tu fala de construção, eu conversei com os 2 gêmeos da Habitat, né? Sim, o Sérgio. E o Sérgio e o Marcos. E eles falaram assim, foi muito legal. Assim, cara, quando a gente montou o primeiro prédio, a gente tinha o dinheiro para terminar. Seja para vender, né? Seja que precisava vender ou não vender, a gente tinha um dinheiro para terminar. Né? Então, óbvio, pô, não acho que preciso de dinheiro para É o terminar, meu caso, entendeu? por exemplo. Então, mas olha que incrível.
Às vezes vai chegar um... Porra, tipo, tu Posso- sabes posso- de construção. posso- Tu sabes que pode... A Tem construção gente, é muito... tem gente que vende o apartamento por uma mixaria porque ele precisa botar janela, sabe? Aí daqui a pouco ele vende outro apartamento que ele precisa botar alguma coisa, sabe? Quando tu não No tem desespero, dinheiro, tu né? fica muito refém disso. É. Então, pra mim, cara, se eu puder dar eu odeio falar dica, mas começar com recurso ajuda pra caramba. Não sei se Fechou, eu te William. ajudei. Obrigadão. não sei se eu ajudei. Obrigadão, ajudou. Cara, a gente- Obrigado. Parabéns por ter botado a cara aí na É, tela. Parabéns, cara. Cara, assim, eu queria compartilhar com vocês. Massa, assim, o pessoal participar, né? Pra Felipe, mim, legal, cara, Rafa. isso aqui eu acho animal. E é legal até pra quem vem aqui. Eu acho. A Pô, a experiência gente também. tem isso, sabe? Tipo, a gente tem uma dificuldade de pegar um microfone, falar no microfone. Claro, às vezes a gente tá mais envolvido, não. Mas, porra, a gente sabe fazer, exercitar isso é do caralho. A gente tá cara. falando, tipo, a ideia, a gente tá construindo esse negócio juntos aqui. Você que tá assistindo aí, e tá vendo esse episódio, a gente tá fazendo isso aqui juntos, assim, tá meio que aleatório, né? A gente É tá isso aí. trabalhando. E aí fica também a pergunta: feito é melhor que perfeito, Rafa? Sempre. Sempre. Faça. Cara, eu escuto muito. Eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer isso, eu vou Fica aquilo. Eu falei, esperando a cara, melhor hora. faz. Mas eu preciso do melhor microfone, eu preciso do melhor, não sei o que. Não faz. Vai, faz. Com o pior microfone, com tudo. Eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas. A gente fica botando barreira. Por que a gente não vai fazer, sabe? Porque eu gosto de qualidade. Quem é tu pra dizer que é qualidade, sabe? Não é nós que temos que julgar, a gente tem que fazer. Quem vai dizer qualidade é quem tá escutando, entendeu? Então, eu acho que perfeito sempre é melhor que perfeito. Eu acho que tem um momento em que tu tem que começar a profissionalizar aquilo que tu faz, né? Então, sempre, pra mim, pra tudo. Acho que no começo tu pode ser um pouco amador, fantástico. Mas a partir do momento que tu começou a perceber que fez sentido, gasta um pouquinho mais, tem um pouco mais de qualidade naquele teu trabalho. Acho que isso é importante. E, cara, resultados, velho. Assim, quando que deu um estralo, assim, que tu teve um resultado foda e, tipo... 2014 foi a grande virada da Isidoro. Falando mais de um negócio que de economia real, e acho que todo mundo consegue. Foi o ano de 2010 a 2014, até 2013, desculpa. 2012, desculpa. Em 2012 eu disse, eu nunca mais vou comprar um carro sem ser à vista. Eu me lembro de ter reunido, né, na época era o Jean, o Edson, meu pai e meu irmão. Daí o meu irmão estava treinando compras na época, eu falei, eu só vou comprar daqui para frente se for à vista. Se não for à vista, eu não compro mais. Se eu tiver 2 carros, 3 carros, meio carro, 5 carros, eu vou comprar à vista. Aí todo mundo meio que se virou para mim e disse, a gente vai falir, né? Tipo, tem 30, 40 carros agora, a gente vai para 15 carros. Eu falei, não importa, a gente vai comprar à vista. E essa foi a grande virada. Né? Tipo, cara, quando o poder do recurso que ele tava aqui, sabe? Tipo, quando eu negocio um negócio e eu vou pagar à vista, tem um poder que não tem quando eu tento negociar contigo para te vender e me dar 30 dias de prazo ou 40 dias de prazo, sabe? Nesse aqui, tu consegue uma negociação maior. E aí foi onde realmente a gente fez uma transformação. Então, sim, 2012 eu passei foi desesperador. Eu tinha uma loja de carro de repasse, eu trouxe a loja inteira. Tipo, cara, não tem noção do que era aquilo, sabe? Tipo, não dava todos eles, mas eu trouxe para pelo menos ficar, não ter um buraco, e aí começamos, compra o primeiro, compra o segundo, compra o terceiro, compra o quarto, compra o quinto, e aquilo começou a criar um volume. A gente chegou esse ano no maior loja do Brasil de vendas em fluxo de financiamento, cara. Estamos falando de 44 mil lojas. A gente estava em 8ª posição, a gente virou o ano com 8ª posição. Tá falando de 2022. 2022. Nossa. Então a gente chegou esse ano, batemos ali o primeiro lugar no Brasil. Claro que voltamos, recuamos, até porque o negócio não é só vender, né? Tem que ser um bom negócio. Mas a gente permeia no 8º lugar do Brasil. Então, cara, tipo, ali foi pra mim a grande virada, assim. Rafa, a Isidoro é muito conhecida pela propaganda, né? Teve na rádio. Pode falar? Sim. Rádio? Pode. Todo mundo conhece a rádio, né? Rádio Da Atlântida, né? Sim. E, cara, qual que é o poder da propaganda aí no Isidoro? Eu vou falar, talvez até começou, a gente vai fazer uma modelagem toda nova agora de produção de conteúdo. Para mim, o poder da propaganda sei lá, 40%, sabe? Hoje, se tu não estiver falando do teu negócio, raramente... A gente deve ter acontecido, acho que todo mundo aqui quer sair para comer em algum lugar e não lembra dos lugares que tem para comer.
porque a pessoa não tá fazendo uma propaganda, sabe? Então, eu acho que a propaganda é super importante. E para Isidoro foi muito importante. E isso foi um pouco assim, até vou ser arrogante e dizer que foi um pouco meu, assim. Eu sempre, o Marco Velho me fez um meme do Marco Velho. Eu encontrava o Marco Velho, eu trazia o Marco Velho, ficava uma merda. Porque o Marco Velho não era o cara do carrinho, era o outro que tava falando, e daí eu errei. E aí depois ele, sabe, tipo, Mas a intenção, o né? tempo todo. Eu nunca vou esquecer que deu 5.000 visualizações no YouTube naquele Harlem Shake. Falei, caraca, acertei. Agora eu fiquei rico. Aí depois não dava nada. Mas depois, cara, sabe? Tipo, eu acho que o marketing, a gente sempre foi conhecido pelo marketing. E todo ano de crise, A constância, assim, também, né? eu sempre despejava fez- dinheiro no marketing. Aí eu ia lá e fazia TV. Quando ninguém tava fazendo mais nem rádio, eu ia lá e fazia TV. Porque daí o pessoal tava todo mundo com medo daquele ano. Eu ia lá e socava uma TV. Aí, cara, parecia que era a única loja do mundo que tava aparecendo. Então, o marketing, pra mim, e até hoje, cara, eu sinto, assim, os negócios, tu consegue escalar muito mais fortemente. Não, uma forma de escalar é através do marketing, né? De tu poder falar sobre aquilo. Hoje o digital, né? Pô, E o mercado de tecnologia, qual foi o maior resultado assim que tu teve? cara, maior resultado... Tive vários resultados muito bons, mas geralmente fica bem próximo, entre 4, 5, 6 vezes o que foi. Eu acho que a Marvi vai ser, para mim, o maior resultado de todos os tempos, financeiro falando. Eu acho que eu peguei no momento certo, na hora da virada, né? E eu acho que ali vai ser realmente falando de tecnologia, para mim, tem a Hybrid agora, agora a gente vai se tornar global. E a empresa que faz um produto pior que ela vale 8 bi de dólar. Caramba. É uma empresa americana, Hopping. Pô, estamos falando com um bilionário aqui na mesa, cara. Não estamos. Mas, assim, a empresa que faz um produto pior, mundial, não é mundial, mais para a América do Norte, vale 8 bi de dólares. E ela tem um produto melhor do que essa Hopping. Então, eu acredito que ali também tem um bom negócio que tirando alguns bloqueios que existem, eu acho que vai ser um puta de um exit no futuro. Top, massa, então, cara. Cara, acho que é deu, né? isso, Acabou, acho né? que Pelo é amor de isso. Deus, É né? isso. A galera Fechou. tá Rafa, chorando só aqui, cara. Tem Tem gente dormindo ali no chão. Obrigado a quem ficou até o final. Obrigado, né? cara. Obrigado a quem vocês, acompanhou aqui. Obrigado a quem se dispôs a fazer pergunta também. Muito massa essa participação. Obrigado, Anderson. Não acho que a gente esquece de se inscrever, por favor. eu acho que a se inscreva gente no canal. tentou, acho que foi legal ali com o Anderson, né? Eu estraguei porque eu ri muito cedo. Ainda bem, A cara. próxima eu não queria posso falar. participar. E se inscreva no canal, sininho, você que está ouvindo no Spotify, né? Dê o seu like ali, salva na playlist para dar aquele engajamento. E os nossos patrocinadores também Nossos agradecer, né? patrocinadores é o Arte Arte Pro Pro. Comunicação Visual, nosso Isso aí. patrocinador master, NutriBlue Gastronomia, você que tem indústria, empresa, quer marmita, enfim, para sua empresa. E o apoio hoje da Cascata Carolina e da PHNX Imóveis. Muito uma honra, na verdade, ter o apoio de todos vocês. Se quiser, pensando em investimento, se quiser um investimento, se quiser um sócio maluco, alguém débil mental, vai lá nas minhas redes sociais e fala comigo. Se você quiser um sócio. No mínimo, a gente vai perder uma hora, vai pagar o café e aí tu vai... Não, mas a gente ainda vai ser sócio, Rafa. É? Tô profetizando aqui. Então tá bom. A gente ainda vai ser sócio. Vamos dar. Fechou? Rafa, obrigado, Fechou. tá, cara? Cara, Obrigadão, obrigado a honra, vocês, tá? cara. Obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, entra a vinheta. Valeu! Valeu. Obrigado. Porra, top, cara.